Face, que a gente já está acompanhando. Nós já nos apresentamos. Peço desculpa a quem não conseguiu, né? E aí, diante do Rodrigo, está sempre com a gente. Hoje veio uma pergunta que eu achei super legal. Por que você escolheu ser psicólogo, Rodrigo? Boa pergunta, né, Nazinha? Muito boa pergunta, né? Talvez você que chegou agora queria retomar só uma questão que o nosso intuito de estar aqui, o meu de Nazinha, é tentar de alguma forma colaborar com um pouco que a gente tem, né? Porque às vezes quando põe lá pergunte, parece que nós temos todas as respostas, mas nós não temos, né? Nós temos consciência disso. Então nós vamos colaborar com aquilo que temos. Se alguém que estiver nos acompanhando quiser também colaborar de alguma forma, seja bem-vindo, pode postar aí, tem a Glauciane que vai poder nos colaborar conosco, tá bom? Complemente as nossas respostas, você que está me ouvindo e que pode nos ajudar. Mas vou responder sim. Pergunta aí de novo, por que que eu... Por que que você escolheu ser psicólogo? Essa é muito pessoal, né? E eu fiquei feliz em iniciar com essa pergunta. Eu acho que quem convive comigo, um pouco dessa resposta já tem, né? Eu acredito que não só a minha profissão, mas eu acredito que as nossas profissões, elas nascem a partir dos nossos carismas, dos nossos dons, daquilo que nós fazemos de melhor, daquilo que nós recebemos e podemos distribuir, dar ao próximo, né? E eu acredito que essa questão do relacionar-me, essa questão do ir ao encontro do outro, de querer estar com as pessoas, de fazer como algo de muito prazer, de muito desejo, com muito amor, é o que faz toda a diferença nessa questão do querer ser. Escolher ser psicólogo. Escolher ser, né? E eu quis ressaltar o verbo escolher, porque eu acredito que existiu sim uma escolha minha, mas ela é uma resposta da própria vida, né? Acredito também que a vida me pediu essa profissão. Então acredito que eu também fui escolhido pela psicologia. Ela é tão benéfica para mim quanto eu sou para aqueles que eu me presto a me colocar e ajudar de alguma forma. Acredito sim que ela tenha me escolhido pela história da minha vida, por aquilo que eu sou, e também que eu percebi em algum momento da minha vida que era necessário dar uma resposta acima de uma questão que me trouxesse lucratividade. Talvez essa pergunta seja boa para dizer sobre isso, né? Verdade. Muitos de nós, talvez você está me assistindo, pensou em uma profissão por aquilo que ela rende financeiramente dizendo. E aí eu venho te dizer que talvez esse seja um dos aspectos que nós podemos trabalhar aí no processo terapêutico, porque é número de pessoas, né? São muitas as pessoas que e não se realizam, não vivem o processo de autorrealização, algo que eu acredito que é possível, sobretudo na linha da psicologia que eu trabalho. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, não foi sempre assim, né, Nazinha? Eu tenho outra formação, já trabalhei em outra profissão, mas isso eu não vou estender para não demorar muito tempo. Mas eu te convido a também olhar para si mesmo e ver quais são os sinais que a vida tem te colocado para você escolher essa profissão, né? Hoje eu vejo mais do que uma profissão, eu vejo como uma missão. E estar aqui no espaço Arcanjos é poder executar essa missão de cuidar das pessoas, né? E cuidar de mim também, porque as pessoas cuidam de mim enquanto eu cuido delas. Entenderam, gente? Quem me conhece pode entender agora a nossa sintonia, né? Porque ele gosta, como eu gosto, de pessoas, ele gosta de ajudar, ele gosta dessa humanidade, trabalhar essa humana, né? Então, independente da pessoa, independente de qualquer religião, raça, não importa. Gente, a gente gosta de gente. A gente gosta de gente, é bem a nossa cara disso, né? Isso aí. Tem gente entrando aí, vamos lá, tem bastante gente, Glauciane, como que tá? Epa, Ana Lúcia, né? tá aí. Sandra. Sandra, bem-vinda. Que alegria, gente. Nós não queremos não a quantidade, mas nós queremos fazer unidade com você, tá bom? Então você que tá aí, que quer participar desse momento conosco, pode postar sua pergunta, né, Nazinha? Isso aí, pode postar, né? Nós vamos continuando com as que já temos, tá? Vamos lá. Bem-vinda, Edneia Barbosa, Luciana dos Santos, sejam bem-vindas.
Segunda, uma outra pergunta. Qual a diferença entre terapeuta, psicólogo e psicanalista? Alguém já se viu perguntando isso? A gente sempre tem essa dúvida, né? É verdade, Nazinha, é verdade. Sabe que eu também, durante muito tempo, tive essa dúvida. Ai, que bom. Né? Não foi só isso eu. É bom, isso é muito bom. E até hoje, às vezes, isso causa uma certa confusão. Quem me conhece sabe que eu vou ser muito simples e direto, né? O terapeuta, ele tem várias ocupações, ele tem habilidades profissionais numa determinada área. Então ele se especializa naquela área e então ele se torna um terapeuta. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele é um terapeuta. Tem o terapeuta ocupacional, tem outro nome que agora não lembrei. Tem outros tipos de terapias. E dentre essas terapias, nós temos a psicoterapia, que é desenvolvida pelo psicólogo. Então, terapeuta podem ser várias outras habilidades técnicas. Enquanto que o psicólogo é aquele que se graduou, fez o curso de psicologia. Mas ele também é um terapeuta, porque ele cuida da nossa saúde mental, ele cuida das nossas questões interiores, né? Então, assim, é sim um terapeuta, mas ele é específico, formado em psicologia. E o psicanalista, ele não é necessariamente um psicólogo. Não? Não é um psicólogo, Nazinha. Gente, eu tinha dúvida. Tá vendo como que é? Que bom. Não é? É verdade. O psicanalista, ele faz um curso em psicanálise. E esse curso em psicanálise, inclusive, é um curso livre, né? Apesar de ser um curso livre, é um curso muito sério, é feito por associações e por sociedades de psicanálise, e ele não necessariamente tem a graduação em psicologia, mas ele é específico na linha da psicanálise, né? Então ele faz lá uma formação, cumpre todo um estágio, então pode desenvolver a terapia em cima do inconsciente. O que determina a questão do psicanalista é o que ele trabalha. Então, sempre quando você ouvir a palavra inconsciente, é a linha do psicanalista. O psicólogo trabalha a questão consciente, né? Aquilo que está aqui, aquilo que habita em nosso ser, né? Então, diversas as linhas, ele trabalha o consciente. E terapeuta somos todos nós, né? O fonoaudiólogo, a fisioterapeuta, lembrei, o fisioterapeuta é um tipo de terapia, fisioterapeuta. Então, cada um na sua especialidade e na sua habilidade. Ficou tranquilo? Com certeza. Então tá bom. Eu creio, né, que vocês entenderam. Muito bom. Uma outra pessoa perguntou, existe tempo mínimo de tratamento, meses, anos, para terapia? Entendi. Aí eu já vou considerar a psicoterapia, Psicoterapia. Né? Que é o meu caso, né? Que é essa a intenção. Isso. Eu vou falar desse lugar que eu estou, né? Tempo mínimo em meses, é isso que a pessoa pergunta? Meses, anos, como é que é? É outra pergunta que sempre nos acompanha ali no início, né? Porque nós somos, por natureza, grande parte de nós, somos imediatistas, né, Nazinha? A gente quer saber resultado, né? A gente quer saber prazo, aí a gente quer fazer um cálculo para saber quanto que nós vamos investir nisso, né? E se nós vamos realmente pagar e nós vamos ter o resultado que nós queremos. Enfim, eu entendo muito bem essa pergunta. Porém, curiosidade natural, né? Natural, né? A gente vai fazer um investimento em algo, a gente quer saber o retorno disso. É verdade. Então, claro que nós conseguimos te perceber tranquilamente, com naturalidade isso. Porém, a psicologia trabalha uma linha do consciente que é uma linha muito subjetiva, né? Sobretudo a psicologia que eu exerço, tá? Não são todas as linhas que têm essa subjetividade. Por exemplo, a gente tem escolas da psicologia ou abordagens da psicologia que são um pouco mais pragmáticas, que são mais diretivas. Talvez aí você ainda até consiga fazer um processo contínuo determinado. Mas seja para qualquer área da psicologia, é preciso lembrar que nós estamos lidando com o ser humano. E o ser humano tem suas especificidades. Cada um é único. Então a forma que ele se doa ali naquele processo é, por exemplo, determinante para o tempo de duração. Então eu responderia de que forma? Porque hoje eu decidi que nós íamos ser bem diretos e objetivos. Né? Eu diria que a resposta dessa pergunta depende muito dessa relação terapêutica criada, né, entre o paciente ou o cliente, como eu costumo dizer, é a mesma pessoa, tá? Posso até explicar a diferença, e também o psicólogo.
Então, tanto o cliente, né, ou o paciente, quanto o psicólogo, eles são fundamentais para que aconteça esse processo psicológico, né, essa psicoterapia. Então, assim, não é uma pessoa, são duas pessoas, né? Claro, em específico, a pessoa do nosso cliente, que é o objetivo, né, de estarmos ali naquele processo. Então, assim, essa pessoa, ela demanda de abertura, essa pessoa está disposta, ela é frequente nas sessões? Isso quer dizer que depende mais de mim, praticamente, né? Porque o psicólogo, ele, a partir do momento que ele oferece o serviço, ele já está ali com você no horário combinado. Certo. Claro que se o psicólogo só estiver ali presente e não estiver inteiro, pode atrapalhar o processo também. Porque nós também precisamos estar ali. Entendi. Mas é mais provável que quando algum profissional se coloque para fazer um trabalho, Nazinha, ele já esteja no mínimo preparado, né? Sim. Porque senão ele nem vai se colocar, ele vai correr riscos, né? Então vamos dizer assim, pode atrapalhar um profissional despreparado? Sim, e o processo inclusive pode ser um pouco mais longo. Mas em geral, em comum, é muito comum de que os próprios pacientes ou clientes que tenham algumas resistências, né? Nós todos temos resistência. E essas resistências muitas vezes podem ser determinantes para esse processo contínuo. Então isso que vai determinar o tempo, né, os meses, os anos. E aí eu queria emendar numa questão que sempre chega para mim no consultório. Ah, mas eu vou ter que fazer terapia pro resto da vida? Você já pensou nisso, né? Já pensei, claro. É? Eu já pensei quando é que eu vou ter alta, entendeu? Se eu vou ter alta um dia, né? Isso é interessantíssimo, né? A gente pensar. Existem muitas linhas da psicologia. Em você que está assistindo aí, com certeza já ouviu falar de vários tipos aí de psicologia. Elas não se anulam, elas se complementam. Mas eu vou falar de um lugar que é o meu, que é a psicologia humanista, né? Sobretudo a parte existencial, fenomenológica, onde eu trabalho para essa autonomia do meu cliente e dessa pessoa. Então eu trabalho para que ele possa fazer a sua autoanálise. Agora, é claro, isso demanda de um tempo, né? Então, assim, uma boa resposta seria: como você tem trabalhado as questões da sua vida? Você tem conseguido se analisar, se autoanalisar? Você tem já conseguido perceber quais são essas emoções que te circundam? Quais são os teus conflitos existenciais? Você tem manejado bem tudo isso na sua vida? Seu autoconhecimento já está num nível que você consegue dar conta de todo esse teu processo? Então essa alta, ela é construída junto com o profissional, né? E vai ser determinada a partir dessa relação terapêutica. Ficou confuso, Nazinha? Deu pra entender? Não, acho que deu para entender, deu legal. Ficou? Só que nesse mesmo embalo, vamos lá, a diferença do cliente para o paciente. Isso, do cliente para o paciente. Esse termo cliente, ela nos remete um pouco a uma parte comercial, não é? Sim. Você tem Sim, eu tenho uma um clientela. comércio, você tem toda uma clientela. Você presta um serviço. Certo. Né? E gera então uma certa relação, que o teu cliente é importante para você. Muito né? importante. Tem gente que fala, mas fala cliente, parece que não é importante. Claro que ele é importante. Muito importante. Seu negócio vive sem cliente? Né? O meu também não. A questão da ideia do paciente, para nós que somos psicólogos humanistas, né, fenomenológicos, existenciais, nos remete a uma certa estagnação. O paciente parece que é aquele que tem que estar ali parado, esperando que algo aconteça com ele, né? E para o nosso olhar de psicologia, isso não é uma terminologia conceitual adequada ao lugar que nós queremos levar esse nosso cliente, né? Agora, isso, Nazinha, isso é um detalhe. Então, assim, se eu estou conversando e a pessoa não entende o termo cliente, eu, sinceramente, vou para o termo paciente. Porque eu quero me fazer comunicar, né? Eu não quero ser o dono da razão. Ou como ele se sente melhor. Né? Né? Se ele, de alguma forma, se sente ofendido com o termo cliente ou constrangido, eu tento explicar, tento por esse caminho. E, se for necessário, eu uso o termo paciente, sem muita crise. Agora, cliente é porque eu presto um serviço ali. E eu quero também, uma hora, deixar de prestar. Para que ele seja autorresponsável, para que ele seja e faça a sua autoanálise. Então, existe uma relação comercial. É uma relação de vínculo, é uma relação de proximidade, é uma relação onde um está com o outro,
mas não é uma relação onde ele fica paciente e eu ativo. Que essa é a ideia que para nós não cai muito bem, né? Ele está ali tão ativo quanto eu, só que na relação eu sou o profissional que presta o serviço e ele é o cliente que tem o serviço prestado. Isso aí. Ficou claro, Nazinha? Ficou. Para mim ficou claro, eu creio que ficou claro para todos, né? Quanta gente tem aí, Nazinha? Tem a psicóloga, né? Vamos agradecer, bom. né? A psicóloga Maria Inês, né? Um beijo para Ana Francisca, um beijo para Lidiane Barbosa, né? E continua conosco, a Marinês gente. é uma colega psicóloga minha que estudou comigo lá no interior de São Paulo. Nossa, que bom! Ela falou que estaria presente. Um beijo pra você, viu, Marinês? Foi muito bom conversar com você outro dia. Como lidar com alguém que nos pede ajuda diante de pensamentos e tentativas suicidas? Muito bom esse Nossa. tema, né? As questões, as ideações suicidas, né? Essa palavra é tranquilo, né? A gente trabalhar com ideação suicida. Sim. É a ideia de suicídio, né? As ideações suicidas, elas são vistas hoje sobretudo com uma relação muito próxima com a morte, né? E a morte que eu mesmo provoco, a morte que eu mesmo escolho. E aí é um termo muito delicado falar sobre isso, até porque nós temos um certo preconceito com o suicídio, né? Eu vejo no senso comum que nem todos sabem lidar muito bem com isso. Que tem uma questão de moral, tem uma questão ética, tem uma questão de fraqueza. Muitas vezes o suicida é alguém tido como alguém fraco, enfim. Eu não estou aqui para definir quem ele é. Mas a pergunta fala de como... Vamos supor que eu esteja aqui e chegue uma pessoa desesperada pedindo ajuda. Porque já tentou. Porque já tentou o suicídio ou está querendo tentar. O que eu faço? Isso, muito bom. Então vamos ser objetivos. Primeiro, eu quebrar um pouco desse suicídio, né? Então é muito importante eu perceber que aquela pessoa está em sofrimento psíquico, em sofrimento mental ou sofrimento emocional. Aquela pessoa está de alguma forma sofrendo. Então, isso já é o norte para você perceber que talvez algumas frases prontas já não sejam as mais adequadas. Para com isso, olha ao seu redor, olha quanta coisa você tem. Esse tipo de conduta, para alguém que está na ideação suicida, nem sempre é algo que vai colaborar, né? Porque pode ser que essa pessoa seja minimizada nos sentimentos dela. Então eu falo para você, acolhe como um bom ser humano. E aí não precisa ser psicólogo, não precisa ser, né? Basta ser humano, né? Faça um processo de acolhimento. Veja se realmente um abraço, um olhar, uma atenção pode ser o suficiente. Mas vamos pensar num caso extremo, onde a pessoa já acabou de acontecer ali, ela realmente foi e tentou. Provavelmente essa pessoa precisa de um atendimento psiquiátrico, né? E aí então nós vamos recorrer a um atendimento emergencial psiquiátrico. Inclusive, dependendo do caso, o ideal é ligarmos para o SAMU, né? Não sei se todo mundo que me assiste tem o SAMU na sua cidade, né? Mas é um serviço de atendimento que vem até o local e essa pessoa é conduzida até um hospital emergencial psiquiátrico, hospital especializado em psiquiatria. Que lá eles vão ter médicos preparados para lidar com essa situação, né? Mas isso eu volto a dizer, num caso onde a pessoa já fez um atentado, né? Ela já cometeu algo, ela está desequilibrada e só o acolhimento não foi o suficiente, porque ela ainda está colocando a vida dela em risco. Então nós precisamos buscar um suporte médico para lá ter sim um suporte, seja um suporte medicamentoso, seja um suporte de uma escuta mais especializada, de um médico, de um assistente social, não sei, de um psicólogo, né? O atendimento que existir ali. Mas como protocolo, nós devemos sempre buscar as unidades de saúde, sobretudo emergenciais, né? Então, se você tem aí por perto alguma, é bom você saber, né, onde estão essas unidades, se elas funcionam. Geralmente funcionam os hospitais psiquiátricos 24 horas, porque não se tem hora, né, para fazer esse tipo de situação. Agora, uma coisa eu quero dizer sobre esse assunto. Não minimize um ideador suicida.
Não acredite que aquilo é bobeira, frescura, que aquilo vai passar, entendeu? Não que venha chamando atenção. Né? Então, não trate essa pessoa com menos respeito do que ela mereça. Porque, assim, realmente o sofrimento dela e de muitas pessoas podem nos levar a realmente querer finalizar. Às vezes a única forma que tem de tirar toda essa dor, todo esse medo, toda essa insegurança, seja terminando com a própria vida. Então a gente precisa levar a sério. Respeitar, né? Respeitar. E sem desespero também, né, Nazinha? Porque às vezes você acolhe alguém com desespero. Vai dar no mesmo, vai ficar os dois desesperados, né? Então, acolher com calma, com tranquilidade, levar a pessoa a desacelerar, né? Sim. Respondido? Eu creio que sim, né? Que bom. Vamos para a próxima, né? Isso. Tratamento psicológico, quando combinado com espiritualidade, atrapalha ou ajuda? Essa é boa, hein? Gostei dessa. Tratamento psicológico, quando combinado com espiritualidade, atrapalha ou ajuda? Boa essa, Nazinha. Vamos lá. Primeiro precisamos repensar no conceito de espiritualidade. Espiritualidade não é necessariamente religião, né? Então, espiritualidade, até na área empresarial, espiritualidade tem todo um contexto diferente. Se a gente pensar nesse termo espiritualidade, na amplitude dele, né, nós vamos perceber que ele vai somar muito e é como uma característica daquela pessoa que vai fazer parte do tratamento dela, porque faz parte da pessoa. E tudo que faz parte da pessoa agrega e é trabalhado dentro de um processo terapêutico. Então, se a gente pensar em espiritualidade, é como a gente pensar em educação, é como a gente pensar em pensamentos. Tudo que é da pessoa vem para o tratamento. Então, uma espiritualidade, por exemplo, não dá pra gente deixar de fora. Agora, ela agrega, né? E vou dizer mais. Se a gente pensar na espiritualidade como suporte que é dado, por exemplo, pelas religiões, aí eu vou falar de todas elas, né? Onde que a gente poderia chamar de fé, porque Sim. Fé é um nome que, né, é acreditar em algo superior, e seja lá qual for a sua fé, a Organização Mundial da Saúde já deixou bem claro, e tem estudos aí demais no próprio site da Organização Mundial da Saúde, que provam que a pessoa que tem fé e que exerce essa espiritualidade baseada em fé, em confiança em alguém maior que vem em seu auxílio, né? Também Deus, né? Para os cristãos ou para o muçulmano é outro tipo de Deus, enfim, não vamos falar de uma religião específica. Essas pessoas tendem a melhorar, a cuidar-se de si muito mais. Por quê? Porque dentro desses valores existem valores de autocuidado. Por exemplo, a religião cristã, né? Que é a nossa aqui, né? Cristã e somos católicos. A nossa religião traz como valores a questão do cuidar de si, do recomeçar, do fazer o bem ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo, né? De não roubar, de não matar. Então, esses valores que vêm de uma determinada espiritualidade, eles somam aos nossos valores pessoais. Então, vocês entendem que isso potencializa, isso traz mais força para que a gente possa vencer, ou pelo menos lutar com mais afinco com as nossas questões emocionais. Então, a espiritualidade, sim, ajuda bastante. Mas também as pessoas que que não creem em nada, podem também encontrar um bom êxito num tratamento psicológico? Sim, claro que pode. Porque não tá ligado assim, tá, eu tenho espiritualidade, acredito em algo, vou estar bem. Não acredito, vou demorar mais. Não podemos radicalizar, né? Porque cada caso. A psicologia, ela é ciência. E tal como ciência, nós trabalhamos questões da ciência. Nós não nos baseamos em nós mesmos, ou em alguma fé, ou alguma crendice. Alguém estudou, desenvolveu, foi validado nisso e hoje nós aplicamos enquanto ciência. Então é importante lembrar que existe a ciência da psicologia e a espiritualidade.
e elas não se anulam e não se chocam, viu? Eu digo para você que está aí, que às vezes pensa assim, ah, mas eu tenho Deus, eu não preciso de ir no psicólogo. Olha, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Deus, ele tem um lugar na sua vida e a psicologia pode vir a agregar, inclusive na tua relação com Deus. Porque se ela não for uma relação saudável, pode ser que você não esteja no lugar adequado nessa relação. E quem vai trabalhar relacionamentos? A psicologia. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca Deus num lugar soberano, onde ela é irresponsável com seus próprios atos, nós estamos precisando trabalhar essa relação. Tipo assim, eu tenho fé, então eu vou ficar boa, não quero mais tomar remédio para depressão, não quero mais nada, vou jogar tudo fora. Então, loucura, né? É uma decisão que a pessoa pode tomar. Só que a questão onde está, se existir um médico que deu um diagnóstico para ela e que passou um remédio para trazer um equilíbrio químico do corpo dela, fez exames, provavelmente, quer dizer, ela deve ter um diagnóstico para tomar remédio. Estou considerando que não é alguém que se automedica, né? Isso. Alguém que tem uma doença e tem que fazer um tratamento. Chega um tempo que cansa e quer jogar tudo fora. É isso que eu dá. Qual é a indicação? Volta no seu médico e fala para ele que você está cansada de tomar o remédio. Quem sabe ele não diminui a dosagem, ele não repensa em outras alternativas. Então, você pode sim ajustar isso. Agora, simplesmente deixar de fazer um tratamento, inclusive é uma falta de respeito consigo mesmo, né? Como na religião católica, por exemplo, acredita-se que o corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Se você não cuida daquilo que é templo de Deus e você acredita nesse Deus, de alguma forma você não está cuidando daquilo que Ele te confiou. Então, assim, se existem os médicos, se existem os psicólogos e tantas outras terapeutas e especialidades, também foram formas, né, de que Deus ou alguém que você acredita como um ser superior, né, e que o próprio homem desenvolveu para ajudar o próprio homem, né? Nós nos ajudamos uns aos outros, não é, Nacinha? Verdade. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ajudando você a esclarecer algumas dúvidas. Então, assim, é um ajudando o outro. E automaticamente quem chega até nós está nos ajudando também. Com certeza. É uma troca, né? Uma troca muito gratificante. E quando a gente tem abertura, a gente ganha sempre. Sempre está aprendendo com o outro, né? Muito legal, né? Eu acho. Tem um monte de pernilongo aqui, gente. Eu tô ficando. Tá ligando o ventilador. Picado. Vamos ligar o ventilador, é verdade. Se ficar muito barulho aí, vocês avisam a Glauciane que a gente desliga, gente. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas tem pernilongo a peça aqui. Estamos no espaço arcanjo, é assim mesmo, hein? É verdade. Temos alguns pernilongos aqui. Olha, nessa mesma linha, né? Acho que continuamos. Mesmo tomando remédio específico, eu acredito que seja exatamente a pessoas, como você acabou de falar, medicado, remédios controlados, não consigo dormir. O que eu faço? Mesmo tomando remédio para insônia. Tomando remédios específicos para dormir, né? Para dormir. Então, vamos considerar que a pessoa foi diagnosticada como insônia. Isso. O médico passou um remédio. Mesmo tomando, não está dormindo. Então, é um pouco ligado à resposta anterior. Voltar ao médico. Toda medicação dada por um profissional, gente, ela é validada. O profissional ele tem uma formação para fazer aquilo, né? Sim. A posição dele, se ela for relativizada, e se você não der a força suficiente para que ele te ajude, eu sempre falo, então não é necessário nem ir no médico, né? Se não vai tomar o remédio e não vai levar em consideração, então não vá. Agora, uma vez que você se confia a um profissional, e aí seja o médico, seja assistente social, psicólogo, é preciso você acreditar que aquilo é melhor para você. Então, assim, não está funcionando o remédio, volte até lá para buscar um certo ajuste. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, como que você está na relação, por exemplo, no seu dia a dia, né? Quando você vai dormir, por exemplo, né? Que tipo de preparação você tem? Porque nós temos sempre um ritual na nossa vida, né? Isso. Como que é? Hoje em dia, por exemplo, uma informação interessante. Muitas pessoas ficam conectadas e essa luz do próprio celular que está aí colado na gente, né? Ela traz um despertar nosso para não termos o sono. Eu estou simplificando para não falar de coisas assim muito técnicas, né? Então vai atrapalhar a qualidade do seu sono.
Então, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que 1 hora antes de dormir, você já desligue os seus periféricos, né? Periféricos que eu falo é celular, televisão, tudo, para o seu corpo já ir percebendo que você está indo para um momento de repouso. Então não adianta desligar tudo, deitei, não estou conseguindo dormir. Claro, você tem um tempo ainda para desacelerar. Algumas técnicas, né? Então fica aí uma dica, né? Você não está conseguindo dormir? Primeiro, se for uma questão de insônia, como doença, tem que ser tratada com o médico e visto com ele. Se for uma questão leve, que acontece uma vez ou outra, busca essas questões do relaxamento, né? De acalmar-se um pouco mais. Respiração, que ajuda muito. Tente tirar os barulhos todos que são provocados em casa. Cria um ambiente para que você se prepare para dormir, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu vou te dizer mais, vai melhorar muito a qualidade do sono. Mesmo você que consegue dormir, se você fizer isso que eu estou te falando, é bem provável que o seu sono também vai ser um sono mais restaurador, né? E sono, gente, faz bem e é necessário para a nossa saúde, tá? Física, mental e espiritual. Estamos aprendendo, né, gente? Vamos fazer, tirar o celular na hora de dormir, né? Vamos seguir as dicas aí. Vamos à próxima. Como se posicionar na educação dos filhos adolescentes diante da minha educação, que foi tão diferente? Ou seja, eu acho que eu vou completar, né? Vamos lá. Como a minha educação, o pai olhava pra gente e já resolvia o problema. Bem diferente. Ou, essa pessoa mandou dizer, também tinha varinha de goiaba que funcionava. Eita, então, olha, tinha muita coisa. E hoje, como fazer com os adolescentes hoje, que enfrentam a mãe, que enfrentam situações, que não concorda com muita coisa, que quer aos 12 anos pegar a chave de casa para chegar a hora que quiser. E aí, como é que fica? Ei, Nazinha, hein? Essa resposta é boa, né? Claro que nós não temos nenhuma pretensão de nessa resposta que eu vou dar agora, ou pelo menos tentar dar, eu não tenho a pretensão de esgotar-me em todas as possibilidades, porque esse assunto é vasto, né? Daria pra gente fazer discussão de uma live mais de uma inteira, trazendo profissionais de diversas áreas. Mas eu vou tentar contribuir com a pequenez e o pouco do meu conhecimento. Primeiro, vamos pensar que gerações têm reações e ações que são marcadas culturalmente. Então, cada geração, e digo em geração, nos tempos de hoje, está sendo considerada de 5 em 5 anos. Olha a rapidez da mudança de uma geração. Nossa, muito. Eu aprendi isso recentemente e eu fiquei chocado. Que eu tinha uma ideia de uns 20 anos para marcar uma geração. 15, 20 anos no mínimo, né? Mas por causa da própria comunicação e dos próprios meios de comunicação que se desenvolvem, a cada 5 anos já se considera uma nova geração. Quer dizer, se você tem 5 anos de diferença em relação a uma outra pessoa, vocês já são gerações diferentes. Se a gente olhar para a realidade do que nos acerca, você vai perceber que é bem verdade. Porque quanta coisa muda em 5 anos? Sim, muito. Quanta coisa muda em 5 anos? Então, já vamos nos chamar a atenção. Se cada 5 anos tem uma geração, entre pais e filhos vão ter no mínimo umas 4 gerações por aí. Vamos pensar. Um mínimo de uns 20 anos. Pode ser pais que são pais aos 15, né? Vamos pensar uma ideia de uma média quando um pai tendo filho aos 20. Posso pensar assim, Nazinha? Mais ou menos. É uma média boa, né? 20 anos. Isso, 20 anos. São 4 gerações. Né? São questões que mudaram demais. Então, assim, esse olhar de que você está 4 gerações de diferença daquela pessoa, seja lá qual for a faixa etária, já é um impacto. E aí é muito importante a gente desenvolver como pai, se eu sou pai também, desenvolver esse olhar voltado para a realidade do outro, para aquilo que o outro é. Isso não só para pais e filhos, não, eu acho que para o ser humano. Né? Agora, assim, o que realmente aquela geração, no caso do teu filho, como que realmente ela se comporta? Né? Não adianta só a gente querer educar sem olhar para o contexto dela. Porque assim, você educa do seu jeito, mas ele está lá inserido no mundão. Está lá na escola, está lá em algum lugar.
ele vai ter outros acessos, outros costumes, né? A não ser que você faça aí o homeschooling, né? Que é a educação em casa, a não ser que você consiga criar um ciclo bem pequeno e fechado, que também a gente nem aconselha. Não é o nosso caso, né? Eu acho que o Brasil não tem muito esse perfil. Então, provavelmente, ele vai se deparar com outras culturas. A questão não é a gente também buscar o que a cultura pensa e fazer daquele jeito. Mas é necessário, meu querido pai e minha querida mãe, quem me perguntou, fazer uma redução, ir até um pouco daquela realidade, perceber como ela funciona, como ela se adapta a essas realidades e agregar isso na tua forma de educar. Que aí eu não vou nem entrar em mérito, porque agora não dá para eu falar qual é o tipo de educação melhor, né? Quem sou eu para opinar sobre a forma que você tem que educar o seu filho? Você que vai lidar com aquilo que você tem, e aí eu peço para você, dê a educação que você pode. Às vezes a gente fica tentando dar coisas que a gente não pode, tentando fazer coisas que não é possível. Quantos pais hoje tentam trabalhar a beça, né, Nazinha? Trabalhar tanto que não consegue ver a criança crescer, não consegue acompanhar, né? Não é? E assim, uma sugestão de avó, já, né? Experiente. De avó. Se não está dando conta do adolescente, pede socorro, pede ajuda. É verdade. Pede ajuda, porque muitas vezes essas gerações tão distantes, né? Como acabou de falar, pode dificultar mesmo essa vivência. Verdade. Então, vai pedir ajuda a um profissional que possa colaborar. Né? E aí, assim, se eu tiver um entendimento dessa diferença das gerações, se eu ir ao encontro da realidade desse filho, para ver quais são as necessidades dele, se eu conseguir equilibrar a forma que eu fui educado, a pergunta era, mas eu fui educado diferente. Tá, mas você foi educado diferente porque a tua mãe tinha uma diferença também de X gerações de você. Outro tempo. Né? Então você imagina a diferença da educação da tua mãe pro teu filho. São o dobro de gerações. Então não adianta a gente ter aquele famoso discurso, mas na minha época, se vinha só de olhar, o meu pai já sabia o que eu tinha que fazer. Mas é na sua época. Hoje nós estamos num outro momento, né? E não precisa ser passivo e muito menos aquele pai amigo. Não é isso que eu quero dizer. Mas é importante você se aproximar, olhar nos olhos desse filho, né? Sentir o cheiro desse filho, ver qual é a necessidade desse filho, ir ao encontro dele. Isso, além de tudo, vai te aproximar dele e ele vai também poder te ver. E aí, estabelecendo esse vínculo, que eu sei que não é fácil, falando é fácil, né? Mas no dia a dia não é. No dia a dia não é verdade. Estabelecendo esse vínculo, aí sim você vai ter condições, discernimento, sabedoria, né? Para poder educar, que nada mais é do que amar. Porque educar é amar. Né? Para nós que educamos filhos, né? Mas se não tiver o amor, fica tão difícil, né? Mas o que significa a palavra aborrecente? Para a psicologia, como a psicologia vê isso dos pais dizerem, os pais chamarem, pessoas chamarem de aborrecente? Pode ser uma falta de respeito com o adolescente? Sim, a psicologia, ela tenta, ao máximo possível, se abster de qualquer tipo de juízo, né? Principalmente de juízo de valores. E ter uma nomenclatura específica para uma fase da vida da pessoa é rotulá-la, é dar a ela um rótulo, é já deixá-la como se ela fizesse parte daquilo como todos os outros, é tirar a singularidade daquela pessoa. E aí, seja num aborrecente, ou seja, outros nomes que se dão para pessoas por orientação sexual, enfim, qualquer tipo de rótulo que nós venhamos a dar para uma pessoa por causa dela fazer parte daquele grupo, seja por faixa etária ou por pessoas que ela andam, a gente já está generalizando. E aí nós estamos perdendo a singularidade dessa pessoa. E digo mais, né? Minha opinião particular, tá? Os psicólogos estão aí me ouvindo, podem colaborar. A Maria Inês é boa nesse assunto, né? Trabalha com adolescentes, é outra psicóloga, ela é boa. Legal. Né? É muito importante, e eu não concordo com esse termo aborrecente. Eu particularmente não utilizo. Não acredito que eles nos aborrecem. Eu tenho olhado adolescente, sou psicólogo de adolescente, eu tenho olhado adolescente como alguém numa fase de transição.
onde ele está descobrindo quem ele é. Porque até então ele vinha de uma referência forte, materna, paterna, e aí ele começa a perceber que ele tem um lugar e uma vez nesse mundo. E essa percepção vem acompanhada de vários sintomas, né? Sintomas físicos, é onde acontece no homem engrossando a voz, né? A questão pubiana, os pelos pubianos que vão nascendo, tem muitos hormônios. Então toda a parte física colabora para que haja uma explosão física e emocional. Então, por isso que muitas vezes ele é visto como alguém que aborrece. Mas não é. Ele está numa fase onde ele está realmente vendo quem ele é. Por isso que tem tanto comportamento assim, de que ele acha que pode tudo ele discorda. Ele discorda porque ele está tentando se afirmar naquele momento como pessoa. Então é a fase que ele não quer mais ser o filho da mãe ou do pai. Ele quer ser ele mesmo. E isso não é um problema para nós psicólogos. Pelo contrário. Eu acredito que em qualquer fase da vida, quando você decide ser alguém que você é muito bem-vindo. Pode ser adulto. Se você é um adulto e decide ser o adulto que você é e se firmar naquele momento da sua vida, é muito belo. Então por que o adolescente também não pode passar por essa transição? Ele está saindo da infância para ir para uma juventude, gente. Quantas descobertas, quantas coisas da vida estão passando por ele. Então eu acredito que ao invés de olhar como um aborrecimento, deveríamos olhar como um futuro adulto que venha a fazer muita diferença na nossa vida. Porque lá, daqui a pouco, ele vai se transformar num adulto. Mas, Rodrigo, tem também nessa descoberta do adolescente, pega pais não preparados, pais controladores, que aí dá tilt, não é verdade? Eu sempre falo. Aí dá choque. Preparado é um termo subjetivo, porque quem está? Ninguém. Né? Não tem cartilha para educar. Não tem cartilha. Agora eu penso, eu volto a dizer, né? Preparado, talvez nenhum de nós estejamos. Mas quando nós temos abertura, eu repito o que eu falei agora há pouco, de ir ao encontro, de tentar, não é fácil realmente para o adolescente. Mas quando a gente tenta, quando a gente ama, quando a gente vai ao encontro dele, ele percebe que mesmo naquele mundo novo que ele busca se afirmar, tem um espaço ali do amor paterno e materno. Gente, é fundamental na vida do adolescente ele ser visto. Muitas questões nascem na nossa adolescência porque a gente cria, o adolescente tem essa criação forte, não todos, tá? Não gosto de generalizar, de não ser visto, de tentar se encaixar num grupo que às vezes não aceita ele desse jeito, porque ele é diferente nisso, porque ele é diferente naquilo. Então, se o pai e a mãe, que são essas figuras tão importantes, né? Aquelas figuras parentais, se não for o pai e a mãe, é uma avó, é um tio, essas figuras parentais, quando elas não afirmam e reforçam o posicionamento desse adolescente, ele vai ficar muitas vezes inseguro, muitas vezes com medo, porque ele não tem quem está ali com ele. Então, quando você está falando, você é um aborrecente, provavelmente você está mais afastando e justificando um ato dele do que aproximando ele. Então, pense com carinho, né? E outra coisa, né? Quem rotula pode ser rotulado em algum momento. Quantas vezes o adolescente fala, eu sou um aborrecente, você é um autoritário, que quer as coisas todas do seu jeito. Sim. Então, você está rotulando ele numa questão, ele pode rotular em outra. Então, é um tipo de diálogo que não tem fruto, né? Vamos nos respeitar mais, mesmo que somos numa relação de autoridade, vamos nos respeitar mais. Verdade. Falei a beça. A turminha aí está participando. Opa, né? Que legal. A Ana Lima, né? José Flávio. Obrigada Anastácio, várias pessoas que estão participando conosco. Está pedindo para seguir nas redes sociais lá, ó. Isso aí, seguir nas redes sociais, né? Nós temos o Espaço Arcanjo, né? Isso, @Espaço Arcanjos. Isso, @Espaço Arcanjos, para vocês seguirem na rede social, que a gente vai, assim, passando a cada dia. A gente está mostrando aquilo que a gente está fazendo, a gente está levando informações para vocês. Já começou aqui, né? A arte terapia já começou, pois são duas voluntárias que estão participando conosco, né? Que está fazendo artesanato aqui com o pessoal. Nesse momento de dificuldade, de pandemia, são poucas pessoas, né? Mas é legal, venham presencial, busca, né? Procura, pergunta,
a gente está aí para responder, tá bom? Assim, eu acho que você podia explicar de novo, né? Eu sei que eu sou entrevistado aqui. Ah, tá. Mas explicar de novo o espaço Arcanjos, né? Como que ele se deu, como que realmente... O que ele está sendo hoje para a população aqui de Santa Cruz, do Rio de Janeiro e outros, né? Aqui ele estava falando de cliente e paciente. É mais ou menos a mesma coisa, sentiu? Nós somos pousada e espaço terapêutico. Temos uma missão nesse local. Eu creio mesmo nessa missão nesse local, mas temos também a parte da pousada, que é no mesmo local onde se realiza. Temos vários planos, temos vários projetos, né? Que está se desenrolando, que a gente vai informando para vocês devagar. E ele se deu mesmo nós estamos empreendendo nesse local, né? Na verdade, é a minha própria casa, onde os filhos saíram e o ninho ficou meio vazio, né? A casa ficou grande demais para 2 pessoas. Então, aí despertou a ideia da pousada e nesse local tá surgindo uma grande missão. E nós estamos aí desenvolvendo essa missão devagar. Vamos ver, vamos ouvir e esperar o tempo de cada coisa se desenrolar. Amém? Muito legal. Se você quiser vir conhecer, nós estamos aqui, é um prazer. Estamos aqui segundas e sextas. Toda segunda e sexta estaremos o dia inteiro aqui. Toda segunda e sexta você pode vir até sem marcar. Isso. Mas em outros dias vocês marquem, pode me ligar para conhecer o local. Independente, sem compromisso, independente de querer alugar, não querer, pode vir conhecer o local, estamos aí à disposição, tá? Até para conversar um pouquinho, te escutar um pouco, né? Te escutar um pouco. Tomar um cafezinho gostoso. Escutar a história, um chazinho da tarde, um cafezinho. Não falta café nessa casa, né? Essa casa, a cozinha tem sempre uma mesa onde tem café, né? E é uma delícia, viu? É o Reinaldo que faz o café, o café é meu marido que faz, né? Por isso que é bom, né? Mandar um abraço pro Reinaldo, que tá aqui na sala do lado, nos ouvindo. Isso. Um abração pro Reinaldo, que tá sempre conosco aqui. Isso aí, verdade. Mas só 10 minutos, viu? Mas uma perguntinha rápida só. Você acha que a pandemia, não podemos estar na pandemia e não falar dela, né? Mas tem sempre uma pergunta da pandemia. Vai ter sempre uma pergunta da pandemia. Você acha que a pandemia pode ter ajudado as famílias a se conhecerem? Sim. Ou se dividir? Não sei. Então, essa pergunta novamente tem um caráter muito pessoal, né? Mais do que um psicólogo aí, é um psicólogo Rodrigo falando, né? Que talvez outro profissional tenha um outro olhar, então eu vou tomar a liberdade de responder do meu ponto de vista. Sim. Né? Eu acredito que o significado das coisas que nos acontecem, nesse caso falando da pandemia, depende da forma como nós a enxergamos. E não acredito que isso seja só relacionado a desejo de enxergar. Mas eu acredito que nós podemos criar dentro de nós formas diferentes de ver as coisas acontecerem. Né? Então, assim, eu posso sim olhar para a pandemia, talvez você que está aí do outro lado, e enxergar várias questões que nós tivemos que nos adaptar. Né? Adaptabilidade foi uma das palavras, reinvenção foi outra palavra. Nós tivemos que aprender a fazer várias coisas. Isso pode ser, e foi, um grande desafio, né, Nazinha? Aprendizado. Nazinha, por exemplo, não abraçar quem chega aqui na pousada. Gente, eu tô sofrendo, nós venhamos. Eu amo abraçar, não posso abraçar ninguém, olha que coisa horrível. Então a Nazinha teve que se adaptar por causa do bem-estar dela e do outro. A saúde. Então nós tivemos que nos adaptar. Trouxemos alguns ajustes que não foram tão legais assim, essa da proximidade, né? Sim. Esse distanciamento social que nós brasileiros sofremos muito com isso, que na maioria somos acolhedores. Mas ao mesmo tempo também nos trouxe um olhar de ganho para cuidar do outro, para lembrar que o outro está ali, eu preciso usar máscara para justamente não contaminar o outro, né? E tantos outros costumes. Então, respondendo à pergunta da família, eu digo que se você tiver um olhar para aquilo que você está vivendo aí na sua casa, no isolamento social, um olhar positivo, um olhar otimista e um olhar de quem quer realmente fazer algo para melhorar esse ambiente,
né? Eu acredito que você teve várias oportunidades. Então eu acredito que se você quis e se você pode, que nem tudo que a gente quer a gente pode, né? Se você pôde, se realmente foi possibilitado isso de forma saudável, eu acredito que muitas famílias podem ter crescido muito, aprendido muito a olhar mais nos olhos, a conversar mais, a não ficar só naquele entra e sai que o capitalismo nos leva, né? Tem que trabalhar, tem que ir, tem que fazer. Agora temos tempo, né? Agora temos tempo, né? Reclamava tanto, né? Ler um livro, poder sentar na mesa e comer todo mundo junto. Então, tem muitas questões que nos agregaram. Agora, gente, tinha a pergunta também, se distanciou. Tudo que é demais, eu acredito que a gente também corre o risco de criar um problema, né? Infelizmente, a China, que foi a primeira a passar pela pandemia, aumentou em 30% o número dos divórcios. Por quê? Mas você não acha que o divórcio aconteceu porque já tinha outros problemas? Não foi só a pandemia. Desencadeou, mas na realidade já existia. Muito bem colocado, Nazinha. Acredito sim. Tem esse mesmo olhar que você. Ela evidenciou situações de conflitos que já existiam. Então, quando nós nos tornamos muito fechados, seja com a nossa família, que nos conhece, ou com qualquer outra pessoa, colega de trabalho, por exemplo, sim, muito tempo ali, vão existir conflitos relacionais. E mediante esses conflitos, ou nós vamos resolvê-los, ou tentar o máximo possível, né, lidar com a situação, ou nós vamos exatamente cada um para o seu lado. Então eu acredito nisso também. Foi evidenciado demais os relacionamentos nesse tempo do isolamento. E se não foi trabalhado por inúmeras questões, a proximidade, pode ser que isso tenha criado um distanciamento. Porque se eu não consigo, às vezes, ir à frente, não consigo dar um passo, às vezes eu faço o quê? Eu recuo, eu ignoro, né? Então, ao mesmo tempo que nós tivemos muitas oportunidades, também tivemos muitos desafios. Até porque tinha toda a ansiedade de ficar em casa o tempo todo, né? O desejo do ir e vir, que a nossa liberdade foi tolhida. Não é pouca coisa, gente, é muito difícil querer ir num lugar e não conseguir. São muitos desafios. Muitos desafios. O desafio de nós estarmos aqui, eu estar aqui é um desafio. Né? Nós estávamos aqui, as escolas terem professores que davam aulas, a geração, o tempo das lives, né? Nós tivemos que, para poder hoje atingir as pessoas, não bastou mais a gente estar aqui com um abraço gostoso da Nazinha e um café. A gente precisou ir até a live. A gente precisou aparecer a nossa cara para as pessoas perceberem que estamos juntos, estamos unidos, né? Não estamos tão distantes assim. Só que nós tivemos que criar outra possibilidade, né? Então, assim, eu vejo que nós estamos, de alguma forma, nos adaptando. E o meu convite é, se ainda você está aí na sua casa, com alguns desajustes, com alguns conflitos, pense bem no que você pode fazer hoje, né? Diante dessa realidade. Não estou querendo dizer que está sendo fácil. Bem provável que tenha muitas situações difíceis para você vivenciar. Mas, lembre-se, né? Faça aquilo que for possível para você. Né? Pense naquilo que hoje é possível. Quem sabe você não consegue reconstruir toda uma relação. Por que não? Eu tenho um olhar de que nós podemos reconstruir. Né? E é isso. Eu acredito que fica sempre um olhar mais positivo do que negativo, mas com muitos desafios. Estamos aí, né? Pena que vai cair, né? Pena que vai cair daqui a pouco, temos que finalizar. Mas foi muito bom, Rodrigo. Foi muito bom o bate-papo, né? Sem pandemia, mas dando as mãos, depois a gente passou álcool em gel. É isso aí, vamos passar álcool em gel. Gente, mas foi muito bom e é muito bom poder contar com você, poder contar com a Glauciane, com tantas outras pessoas que estão se aproximando, né? Que está se chegando a esse projeto e a gente vai tentar fazer o melhor aí para ajudar cada ser humano que aparecer aqui. É isso aí. Eu também quero agradecer muito esse convite de estar aqui com você. Obrigada a você. Estar com a Nazinha é sempre uma grande alegria. Glauciane também, que é uma bênção na nossa vida. É Se não fosse ela, agradecer muito ela, porque ela teve paciência de preparar tudo os bastidores, né? Todas as redes sociais, você que postou, você que ficou aí comentando conosco, um forte abraço. Espero que de alguma forma a gente tenha ajudado, né? Muito obrigada por ter parado um pouquinho para nos ouvir, né? Parar tudo que estava fazendo para nos ouvir. Né? Muito obrigada e continua nas redes sociais acompanhando aí, que a gente vai sempre estar informando para você. Beijo, beijo, tchau, tchau, gente.